Começamos. Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, estou aqui com Marcos Júnior e Lucas. Pessoal, no dia de hoje nós vamos falar aí sobre o possível golpe na Rússia, que a gente sabe que não é bem assim, mas a gente vai falar mais sobre isso nesse papo. O Marcos Júnior é formado em engenharia de produção, está tentando se formar em gestão pública. O Lucas, um novo colaborador que aceitou de prontidão estar aqui para explicar um pouco mais sobre esse conflito. É a grande pessoa que vai conseguir nos explicar, porque tem mais informações do que a gente. Então, desde já agradeço ao Marcos e ao Lucas pela presença. Marcão, se apresente, por favor. Primeiramente, aqui quero estar apresentando aqui. Meu nome é Marcos Júnior, sou articulista do Brasil Grande desde julho de 2022, ou seja, já vou caminhar aí para um ano aí na equipe aí de articulistas do Brasil Grande. Como já foi dito, já sou formado em engenharia de produção. Estou tentando aí, tentando reunir as forças aí para terminar o mestrado de gestão pública. Sou servidor público, né, e gosto de falar sobre política, economia, sociedade e outras coisas que vieram a dar na minha telha. Lucas, se você quiser apresentar aí. Opa, sou Lucas Barreiros, né? Eu assim, não faço nada na faculdade ainda, né? Eu acompanho aí o canal e mais o Telegram, né, do Brasil Grande há muito tempo já, e eu aceitei participar hoje, né, do vídeo aqui com o pessoal aqui, para tentar falar, né, sobre o assunto aí. Vou ver se eu consigo dar uma opinião boa aí sobre o que está acontecendo. Show de bola. Marcão, você quer dar uma iniciada? O que eu tenho aqui a dizer, né? Basicamente, assim, as informações, né, que estão circulando acerca aí do entreveiro, né, entre o grupo Wagner e o aparato do Estado russo, né, são informações muito desencontradas e como já foi, acho que dito em off aqui, até mesmo contraditórias, né? Tipo assim, então assim, é muito difícil a gente ficar aqui falando assim com base nisso. Mas vamos assim, alguns antecedentes aí que pode ajudar aí a explicar essa situação, né? A gente sabe muito bem que a Rússia, desde o ano passado, está conduzindo aí uma operação militar especial. A gente pode chamar muito bem de guerra, né? Na verdade, é uma operação que não deixa de ser, vamos falar a realidade como ela é, né? O que está ocorrendo na Ucrânia é uma guerra, né? Então, é uma guerra que é um desdobramento de eventos que já ocorrem aí há mais tempo. Tem desdobramentos que vão desde o Euromaidan, por sua vez, Revolução Laranja, mas a gente não vai entrar nesse ponto ainda. Do lado russo, né, do lado russo, você tem, além das forças aí do exército russo, você tem as forças da Chechênia, né, tem os cossacos, enfim, tem também o Grupo Wagner, que é uma milícia privada, né, liderada aí pelo Prigozhin, né, que vai ser mencionado mais tarde. E esse Grupo Wagner, ele tem atuado aí junto com as forças, né, da Rússia, né, para combater, né, as forças que estão do lado da Ucrânia, que é não só o exército ucraniano, mas também grupos de milícias privadas também do outro lado. Então, só que esse grupo, né, para começo de conversa, esse Grupo Wagner, ele é liderado por esse Prigozhin, é um oligarca aí, bilionário, né, tem muito dinheiro, e apesar de um começo um tanto obscuro, né, uma vida pregressa um tanto obscura, e evidentemente, com esse período da guerra da Ucrânia, ele ganhou muita evidência, né, na participação do seu grupo na guerra da Ucrânia, principalmente na batalha aí de Bakhmut, né, que terminou
com uma vitória decisiva da Rússia, né? Era uma batalha duríssima e sangrenta aí, que durou vários meses, terminou com a conquista de Bakhmut pelos russos, né? Então, assim, ele ganhou notoriedade por conta disso. Ao mesmo tempo, né, uma das queixas, né, de Prigozhin é que o Estado russo não estava dando o apoio, o reconhecimento devido ao grupo Wagner, que apesar dessas conquistas, apesar desse suporte para garantir a vitória russa no fronte da guerra, os russos estavam não só, o Estado russo não estava só não apoiando, como também até mesmo sabotando, né, iniciativas dele. Do outro lado também tem acusações que ele também estaria entregando aí segredos militares, segredos da guerra aí para os ucranianos, mas não convém aqui entrar em detalhes a respeito, né? Então, e aí, no desenrolar dessa situação toda, né, dessa insatisfação, né, entre o chefe do grupo Wagner e o Estado russo, nós tivemos aí esse entreveiro, né? Não sei se dá para chamar isso de tentativa de golpe de Estado ou o que dá para chamar isso, depois vai ser dito isso mais tarde, né? Em que as forças do grupo Wagner se dirigem, né? Dirigem em direção a Moscou com o intuito de não sei se dá para dizer assim, chantagear o governo russo, ou até tentar derrubar o Putin, enfim, como eu disse, as informações são muito desencontradas, né? Não são informações que não dá para a gente precisar aqui, né? E aí, por sua vez, isso obviamente o Estado russo se preparou, teve até, digamos assim, vias públicas que foram até destruídas para interditar e impedir que o grupo Wagner chegasse a Moscou. Eles chegaram até Rostov, né, que fica uma cidade russa aí, a alguns poucos quilômetros aí da fronteira com a Ucrânia, uma cidade que inclusive sediou, aí, foi sede da Copa do Mundo de 2018. E aí houve, no meio dessa confusão, né, desse clima de tensão, o Alexander Lukashenko, que é o presidente de Belarus, como mediador aí de uma negociação entre o Prigozhin, o chefe do grupo Wagner, e Putin, né? E aí houve essa negociação, houve um princípio aí de acordo, né? E essa escalada de tensão, ela foi, pelo menos num primeiro momento, contida, né? Então, assim, repito aqui, eu repito, as informações estão muito desencontradas, os fatos ainda estão se desenrolando, existem muitas teorias aí para tentar explicar isso, eu vou entrar mais tarde nesse ponto, mas basicamente assim, o que aconteceu, obviamente o Lucas aqui vai explicar mais aqui com informações até melhores a respeito, né? E aí, a partir daí dessa apresentação, a gente vai fazer algumas considerações que eu vou deixar para mais tarde. Bacana. Eu acho que assim, ó, antes que o Lucas entre em ação, eu vou dar uma coisa que eu acho interessante a gente falar, né? Tipo, um grupo mercenário como o grupo Wagner. Há quem diga que o grupo Wagner não é um grupo de mercenário, mas isso é, assim, vamos atuar com a hipótese que o grupo Wagner é um grupo privado. Aliás, a palavra certa é privado e não mercenário, porque mercenário eles são. Mas assim, vamos atuar com essa hipótese, né? Que é a hipótese mais aceita. Então, assim, o grupo Wagner é um grupo de milícia, um grupo de mercenários, um grupo teoricamente privado, e quando você está mexendo com esse tipo de grupo, você tem que se atentar que eles estão ali por dinheiro, não por lealdade, né? Não por patriotismo, por nacionalismo, mas sim porque eles têm os interesses próprios. Então, é um grupo bem treinado, um grupo armado, um grupo que ganha dinheiro. Só um instantinho, Marcos, deixa eu terminar aqui, que daí eu já te passo.
E aí é um grupo treinado, armado. E assim, o princípio lá de O Príncipe, que eu vi muita gente comentando, mas eu vou repetir aqui, que eu acho interessante, que é o grupo de mercenários, né? O grupo de mercenários, quem pagar mais vai tá levando o exército em prol do seu objetivo ali. Então, o príncipe, o Maquiavel, ele falava que você deveria, se você atuar com um grupo de mercenários, você tem que ser uma coisa breve, né, e não pode entrar nas muralhas da sua cidade. Então, o grupo Wagner estava atuando em terras no quintal russo. Então, isso é um problema. Né? Então, existia essa hipótese. Eles estavam lidando com essa possibilidade de uma tentativa ali de revolta, ou mesmo como alguns falaram, né, de golpe, apesar de eu não acreditar nessa possibilidade, porque a Rússia é um Estado forte, não é um país latino-americano, como a tentativa lá do Pedro Castillo no Peru. Então, assim, para você dar um golpe na Rússia, teria que ser muito complicado. Né? Teria que ser muito bem arquitetado. E outra coisa, um golpe na Rússia significa que o Putin ou seria preso ou seria morto, algo desse tipo, porque é assim que sempre foi ali na Rússia. E a Rússia tem características, né? Características do seu próprio povo. Ali, dentro da Rússia, você tem, cara, gente de várias etnias diferentes, é uma população muito grande, são 140 milhões de pessoas, se não me falha a memória o número certo, é o maior país do mundo. Então é muito difícil controlar tudo aquilo ali. É um jogo de interesses muito grande, de oligarcas, de máfias, de exércitos privados. O Shoigu, que é o ministro da Defesa, que na verdade, apesar de ser um ministro da Defesa, ele nunca participou ativamente do exército, né? Ele é um burocrata, foi colocado lá como um nome de confiança. Ele também tem o seu exército privado. Então, assim, na Rússia você tem o exército do grupo Wagner, você tem o exército do Shoigu, você tem o exército lá da estatal de petróleo deles, que agora me falha a memória, que é a maior da Europa, né? Petróleo e gás. Então, você tem uma série de exércitos ali, uma série de grupos, né, de máfias, de mercenários que querem tomar o poder. E assim, o que faz a Rússia permanecer unida? É um político centralizador, um político que consiga manter tudo isso daí, né, na base da cortina de ferro, e o Putin é essa figura, repetindo ali os governos que deram certo ali na Rússia, que eram dos czares. Então, o Putin, em certa medida, ele conseguiu, né? Já está 20 anos aí no poder, com sucesso, mas a gente sabe que em volta deles ali tem um caldeirão de pessoas que gostariam de estar na posição dele. Só que também é o seguinte, né? Se fala, o Putin é um sanguinário, o Putin é um desgraçado e tal, mas a galera que está em volta do Putin, ela é muito mais cachorro doido que ele, entendeu? E assim, se chegasse no poder, teria o maior arsenal ali de ogivas nucleares do mundo, um exército super forte, terras agricultáveis, recursos naturais e tal. Eu acho também que, por esses caras serem muito, muito malucos, assim, se eles chegassem, tivessem a possibilidade de tomar o poder e se tornar presidente da Rússia, uma figura ali como Prigozhin e tal. Na verdade, muita gente fala que é Prigozhin, né? Mas parece que a pronúncia certa seria Prigozhin. O Prigozhin, não sei se ele teria a artimanha de ser um cara centralizador que consegue unir as forças ali em prol de um nacionalismo russo e tal, que é o que dá certo na Rússia. O Brasil também tem suas características, né? O Brasil, quando estava dando certo, e governos militares de época de Getúlio Vargas, era também um período que não era democrático. Então, cada povo tem sua característica, o russo não é diferente, tem suas próprias características. Então, o grupo Wagner tomou muito protagonismo, né, nessa guerra russo-ucraniana, que na verdade não é uma guerra russo-ucraniana, é uma guerra da Rússia contra a OTAN, até mesmo porque a Polônia treina ali vários soldados em seu território, e aí depois vai para a Ucrânia. Então o principal centro de treinamento não está na Ucrânia, mas sim na Polônia, que é um país da OTAN. E assim, na Ucrânia você tem exércitos do mundo inteiro, então britânicos, canadenses, americanos, enfim, gente de todo tipo do mundo ali lutando. Então não sei se poderíamos dizer que é uma guerra russo-ucraniana. A gente fala porque é o que está na mídia, né? Uma guerra russo-ucraniana. Então assim, o
o Prigozhin conseguiu muito protagonismo com o grupo Wagner. Isso deixou bravo o Shoigu, que é o ministro da Defesa, porque, peraí, o Shoigu comanda o exército da Rússia, o exército do Ministério da Defesa russo. Como que um grupo privado está tendo mais resultado do que o exército que é propriamente da Federação Russa, que ele comanda? Então, assim, ele estava perdendo protagonismo. Ele queria ser o cara que está ali conseguindo os grandes louros da guerra, quando, na verdade, quem está conseguindo é a milícia do grupo Wagner. Então, obviamente que ele ficou bravo, né? Então, é um problema, né? Tem um cara que está aparecendo, eu poderia ser o cara que está aparecendo. E, assim, o Shoigu também foi contra, né, a criação do grupo Wagner. Então, desde o princípio, isso não é uma coisa que aconteceu que é de hoje. Isso foi se arrastando e chegou até os dias de hoje, ao ponto de ganhar esse protagonismo e ele ficar realmente com inveja, sei lá, com o que podemos dizer. É jogo de interesse, é jogo de poder. Aqui no Brasil também ocorre isso. Óbvio que a gente não tem essas coisas, né? Nós não temos isso. Por exemplo, o Putin, se ele perdesse tomasse um golpe de Estado, ele seria morto ou preso, né? A Dilma, por exemplo, né? A Dilma, como a gente já sabe, ela saiu andando e foi para casa dela e tal. Então a gente não tem faz muito tempo que a gente não tem essa característica de um líder muito centralizador e tal, não sei o quê. O cara que faz revolução, o cara que está disposto a fazer esse tipo de coisa, ter um governo forte, mais autoritário, ele é o cara que se precisar, ele vai ser morto, ele vai ser preso, ele tá tudo pelo poder, ele é um cara que realmente aguenta a bronca, né? Então tem essas diferenças aí, fazendo já um paralelo entre Brasil e Rússia, eu acho que é por aí a coisa. Mas assim, como o Marcos falou, nós não temos informações completas, a gente mais ou menos tem alguma coisa aqui, outra ali, aí você tem um pouco de informações do Telegram, algum especialista que fala alguma coisa, a gente escuta os especialistas também, que fazem as suas análises, alguma mídia ou outra tradicional dá para acompanhar, a gente sabe que é mais raro, e aí a gente vai fazer o cruzamento de dados. A gente vai fazendo o cruzamento de dados até chegar à nossa conclusão. A gente também tem que analisar as coisas pela natureza do ser humano, né? Pela política e tal, e a gente vai conseguindo tirar alguma certa conclusão. Mas a gente não sabe o que aconteceu. O que é estranho, é estranho. A gente sabe o que aconteceu? Não sabemos. A gente sabe que o Lukashenko, né, conseguiu fazer esse acordo aí, e aí o Prigozhin, ele talvez tenha conseguido um exílio na Bielorrússia, mas também não é muito certo isso. Aí agora o grupo Wagner vai ter mais atuação lá na África, onde já tinha bastante atuação lá na República Centro-Africana. Inclusive o Prigozhin tem uma empresa que chama Invest, um nome de uma região da República Centro-Africana. Então tem uma região na República Centro-Africana, aí é o nome dessa região, Invest, o nome da empresa. Essa empresa, ela explora minérios, explora diamante, ouro, recursos naturais, para conseguir esse dinheiro, para jorrar dinheiro aí no grupo Wagner. Por isso que o grupo Wagner é um grupo bem treinado, que tem armas e tal, então esse dinheiro vem disso. Então, assim, parece que foi acordado, nesse sentido, um exílio, né, na Bielorrússia. O Lukashenko fez isso, e ele vai voltar a ter atuação na República Centro-Africana, tirando o problema que o Putin tinha de você ter um grupo de mercenários na sua vizinhança, né? Ali no leste europeu, na Ucrânia e tal. Aí sai de foco e perde essa atuação, o Ministério da Defesa volta a ter o protagonismo. Mas parece que o Shoigu agora vai pendurar as chuteiras, vai ser aposentado mesmo, teve muita confusão. Então, assim, também vai servir muito, né? Essa questão toda vai servir muito para mostrar quem são os traidores, né? Mostrando quem são os traidores, o Putin pode, sei lá, perder, vai para o exílio, esse aqui vai ser morto, esse aqui vai ser torturado, e assim vai. Tira aí de cena os caras que estão atrapalhando, fica apenas os nacionalistas, os caras que estão pró-Rússia, pró-União da Rússia, pró-governo Putin, e aí ele tem mais espaço para continuar na guerra na Ucrânia, né, e girar a faca de fato e terminar com essa guerra. Então, por isso que alguns dizem, e isso é uma possibilidade, a gente trabalha com possibilidades, a gente não está dando certeza aqui de nada, que esse é o início do fim da guerra da Ucrânia. E pode ser mesmo, faz sentido. Vai lá, Marcos.
Antes de passar aqui a palavra para o Lucas, assim, primeiramente registrar aqui a boa observação feita com base em Maquiavel, né, da questão dos mercenários. E, tipo assim, num primeiro momento, você não... A ideia seria nunca precisar de mercenários, primeiramente, né? E se precisar, que eles não atuassem, que eles não, digamos, atuassem entrassem nas portas da cidade, né? Que na época tinha questão de cidades, estados, enfim. Não vamos entrar aqui em detalhes, né? Mas vamos lembrar aqui um outro contexto muito importante, né, que a gente precisa lembrar. 2024, né, o próximo ano, é um ano de eleições na Rússia. Né? Tem esse detalhe ainda. Então, ou seja, já se pensa, obviamente, na sucessão. Assim, se claro, se Putin, vão lembrar que teve uma emenda à Constituição que foi referendada, inclusive, foi aprovada, que Putin pode seguir no poder, ele pode se reeleger por mais 2 mandatos, ou seja, seguir no poder até 2036. Né? Mas a questão é, se Putin não for o candidato à presidência da Rússia, né, ou quem vai ser o sucessor? Vai ser alguém, quem vai ser ungido pelo Putin, que vai ser alguém ungido por ele, muito provavelmente. Né? Então, ou seja, quem vai ser ungido por ele, ou quem vai querer pegar aí esse naco aí de poder, de grande poder aí que tem em 2024. Então, assim, vamos lembrar que, por exemplo, ano passado, quando o Miguel aí mencionou o Sergei Shoigu, né, chegou a se mencionar que o Shoigu era impresidenciável. Né? Chegou a se ventilar a possibilidade de ele ser o candidato aí à presidência da Rússia. É claro que isso foi, digamos, perdendo força ao longo do tempo, né? Até porque nós estamos chegando... Aliás, essa questão, né, do protagonismo do grupo Wagner também tem que ver com os poucos avanços, né, que a Rússia tem feito. Né? Tudo bem, a Ucrânia não tá ganhando, mas a Rússia também não está. Parece que chegou no momento de que há um certo empate, né, entre Rússia e Ucrânia. Então, ou seja, a Rússia não avança, mas também a Ucrânia não consegue retomar nenhuma terra. Então fica nessa confrontação na linha, tem essa linha de confronto, né, que vai se arrastando aí por vários meses. Né? Então, aliás, cabe um outro registro importante. Geralmente, quando as guerras elas duram mais que um ano, né, assim, quando as guerras duram mais que um ano, a tendência é que elas se arrastem por vários anos a fio, normalmente até mais de 10 anos. Então assim, é claro que a gente não sabemos aqui dizer quanto que vai durar esse conflito ou qual seria o potencial de duração desse conflito. Mas, assim, a ideia realmente é de que haja uma reorganização, né, dessas forças russas para se buscar tentar encerrar esse conflito. Né? Nós estamos aí caminhando aí para... Hoje, por exemplo, 16 meses. 16 meses do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que a gente sabe muito bem que, na verdade, é um conflito por procuração. A OTAN ela usa a Ucrânia, né, como proxy, né, nisso daí. Então a Ucrânia está conduzindo aí, é uma guerra por procuração. Então, assim, a gente tem diversos fatores aí que estão em jogo, né? E aí também, então, assim, já foi mencionado o protagonismo, né, do grupo Wagner, a perda de protagonismo do aparato de defesa russo, né, que é liderado pelo Sergei Shoigu, e agora que eu mencionei aqui a questão da eleição presidencial de 2024. Né? 2024 é logo ali. Né? Nós temos aí... ninguém sabe, por exemplo, se Putin vai se candidatar à reeleição. Inclusive, o fator guerra, muito provavelmente, é um fator que pesa para ele ainda não decidir se ele vai ser o candidato presidencial ou não. Eu acredito que ele será o candidato, e se ele for o candidato, eu acredito que ele vai ganhar. Eu acho que ele tem sido essa grande figura aí que, de certa forma, dá a liga, né,
da liga aí dos diferentes grupos étnicos e políticos que estão aí operando, né, a máquina estatal russa. A gente não sabe aí se o Putin não for o candidato, quem teria condições de fazer essa amalgamação, né? E outra coisa, né, quando se fala, por exemplo, o acordo lá, o Prigozhin, né, eu não lembro o nome aqui, eu não vou pronunciar, não sei pronunciar direito aqui, se ele vai, o que vai ser dele? Mas ele vai, o processo dele foi arquivado, coisa do tipo. Até pode ser, mas vamos lembrar do seguinte: ele afrontou, né, ele afrontou a máquina de defesa russa, ele afrontou o Estado russo, né? E o Estado russo, para lidar com pessoas que, digamos, são inimigas dele, ele não costuma brincar em serviço. Muitas pessoas ou foram exiladas, ou foram presas, ou até morreram, né, ao tentar enfrentar frente com o Estado russo. Então, assim, eu vou admitir aqui, até comentei no meu Twitter, eu não me surpreenderia se daqui a, sei lá, uns 5 anos, né, vamos botar aqui uma margem de erro aí de 3 anos para mais ou para menos, né, se o chefe do grupo Wagner aparecer morto. Né, aparecer morto, e aí vão alegar, sei lá, né, que ele foi tomou um chá aí adoçado com alguma coisa estranha, ou foi parar numa sacada de prédio, foi parar numa escada aí, e a gente sabe muito bem que na Rússia escadas e sacadas de prédio são muito perigosas, né, também. Então, assim, a gente não me surpreenderia com esse desfecho também para o chefe do grupo Wagner, né? Então, a verdade, então o perigoso é que fique esperto, tá? Né? Porque ele mexeu com gente grande. Eu vi hoje agora no Instagram, agora há pouco, né, o Putin falando assim, dando uma entrevista que sobre erros, né? Aí o cara pergunta assim: tem algum erro que você não admite? Ele fala assim: eu posso perdoar, não tem problema, desde que o erro não esteja envolvido com traições. Tá? Então é por aí a coisa. Bom, o Gabriel se juntou aqui à nossa conversa, certamente vai poder contribuir muito bem. Vou passar a palavra aqui para o Lucas, aí depois o Gabriel aparece aí também para conversar com a gente. Vai lá, Lucas. Assim, eu gostaria de começar falando sobre tudo isso, né, que é uma situação bem complicada, né, igual todo mundo aqui já falou, né, são fontes bastante dispersas, assim, contraditórias às vezes, mas assim, gostaria de começar assim pelo começo, né, do que aconteceu essa situação. Primeiro, a gente teve lá no Telegram, se eu não me engano, o próprio Telegram que o Prigozhin tem, né, dele falando em áudios que os grupos, bases, né, do Wagner Group em Donbas e Luhansk que teriam sido atacadas por mísseis, né, ataques de mísseis do Ministério da Defesa, né, das próprias Forças Armadas Russas, que foi algo, assim, um ataque por trás, uma facada nas costas, né, vamos assim dizer. E aí que começou toda a situação. Tem até um vídeo, né, que espalharam aí na internet falando que é a prova desse acontecimento, né, provas visuais. Eu vi o vídeo, eu achei, sinceramente, que não prova nada, são alguns caras lá falando em russo, né, eu não falo russo, então não sei exatamente o que eles estão falando, rodando num mato lá e achando uma região que estava pegando fogo, assim, um fogo bem pequeno, um buraco bem pequeno, então achei meio estranho, sinceramente, esse vídeo, e de início eu não acreditei, eu achei que era algum tipo de operação de enganação, né, igual o Prigozhin tinha feito, né, o Prigozhin e o Wagner tinham feito antes em Bakhmut, sobre a situação das munições, que apesar do Wagner estar falando que estavam faltando munições, que eles estavam diminuindo a intensidade da artilharia e por causa disso mercenários estavam morrendo, só que tanto a força de defesa ucraniana, tanto
forças de inteligência ocidentais falaram que eles não viram nenhuma mudança de intensidade da artilharia russa, né? Inclusive, alguns dias depois, Bakhmut foi totalmente capturada pelo Wagner. Então, assim, eu imaginei que de início foi isso, né? E aí o Prigozhin começou a mandar, né, áudios falando que ele estava declarando, né, um conflito contra o Ministério da Defesa, principalmente contra o Shoigu e o Gerasimov, né, que ele tem um ódio inacreditável contra esses dois, né, sempre teve, nunca gostou dos dois. E aí, depois de um tempo, né, você viu ali que alguns membros do Wagner, provavelmente, depois eu dou uma entrada nisso, desceram até Rostov, né, ali no sul da Rússia, que também é a sede do quartel-general do Distrito Sul das Forças Armadas Russas, que é o motivo, né, que eles foram para lá, porque se a gente estiver falando estritamente sobre eles terem só avançado para Moscou, isso não faria sentido, porque aí era uma volta gigantesca, mas essa motivação, né, que eles queriam chegar ali na fonte, na sede do QG militar russo ali no sul. E aí que começou a realmente você ter notícias, isso começou a se espalhar pela internet, né? Porque até então era só mais pro pessoal, né? Era só o Shoigu falando umas doideiras de novo, né? Igual ele faz de vez em quando. Nisso, o Wagner declarou a tal marcha da justiça deles, né? Que é o que eles chamaram, toda essa situação. E falaram que eles queriam fazer uma limpeza, assim, né? Principalmente do Ministério da Defesa, o que a gente vê sobre, igual a gente já comentaram aqui, que provavelmente não foi um golpe de Estado querendo derrubar o Putin, porque a gente viu que não teve nada sendo direcionado contra o Putin, só contra o Ministério da Defesa russo, e eles começaram a avançar ali pela rodovia M4 russa, né? Enquanto algumas tropas do Wagner continuaram em Rostov, né? Inclusive o Prigozhin continuou em Rostov, contra os outras foram avançando em direção a Moscou pela rodovia M4. Por enquanto aí nessa situação não teve nada demais aconteceu. Já chegando em Voronezh, você teve ali alguns vídeos, né? De supostos confrontos entre as Forças Armadas Russas e o Wagner. Você tem ali vídeos de helicópteros das Forças Armadas disparando contra alvos. Tem até um vídeo também de uma arma antiaérea, né, autopropulsada Strelka, disparando contra um K-52, que quase acertou. E eu também foi lá em Voronezh, que o depósito de gasolina lá explodiu, né? Mas aparentemente isso daí foi um acidente, assim, não sabemos direito, né? Igual a gente comentou aqui, não dá para saber muito bem o que está acontecendo. E depois disso continuaram os avanços do Wagner e ali por volta de Lipetsk, né? No Oblast de Lipetsk, antes de chegar na cidade mesmo, né? Aí que teve toda a situação do Lukashenko ter intervido, né? Assim, algumas fontes até falaram de forças mais avançadas do Wagner chegando no Oblast de Tula, né? Bem perto de Moscou, uns 200 quilômetros de Moscou. E aí que teve toda a situação do Lukashenko ter intervido e negociado a paz entre os dois grupos. Como conclusão, né, disso tudo, o Wagner, a gente assim não sabe muito bem. O oficial é que o Wagner vai retornar para a Ucrânia, acabar todo esse conflito. O Prigozhin vai ir para a Bielorrússia. E sobre a situação do Ministério da Defesa é pura especulação, né? A gente está falando sobre tirar o Shoigu ou Gerasimov, né? Que é o chefe das Forças Armadas Russas, porque, pelo menos segundo o Peskov, nada disso foi discutido, né?
o que muito possivelmente é mentira, né? Porque, obviamente, o Peskov não falaria sobre o governo russo ter concordado com mercenários em tirar a liderança das Forças Armadas, que foi apontada pelo líder de Estado, né? Mas a gente nós podemos chegar à conclusão de que isso aconteceu porque toda essa situação justamente foi, né, foi o motivo do Wagner ter se rebelado, entre aspas, né? Mas a gente pode tirar fazer algumas especulações sobre o que aconteceu, né? Tem uma hipótese que estão comentando, eu pessoalmente não acredito muito nela, de que tudo isso foi uma grande invenção, né? Mas uma grande enganação, né? Uma tática de Maskarovka russa, que é bem conhecida deles, da doutrina militar soviética sobre grandes manobras de enganação, de disfarçar o movimento de tropas para confundir o inimigo. Eu não acredito muito nisso, né? Assim, porque pessoalmente eu acho que teriam maneiras mais tranquilas de ter movimentado tropas, ou até mesmo, né, das pessoas falando que o Putin queria usar isso como um pretexto para derrubar a liderança do Estado-Maior russo, mas igual eu falei, eu acho que tem coisas mais tranquilas que eles poderiam ter feito, né, que não gerassem todo esse caos interno russo, além dos pilotos que supostamente morreram, que estão comentando bastante isso, né? E eu vi em fontes confiáveis sobre a possível derrubada de helicópteros e de um avião das Forças Armadas Russas pelo Wagner Group. E como eu falei, eu não acho que isso teria sido feito caso fosse tudo uma manobra de enganação russa. Também tem a possibilidade de que o Prigozhin, ele esperava que ao descer ali para Rostov e avançando na Rússia, que os russos iam abraçar ele, iam apoiá-lo, né, nessa situação toda, as suas armadas também, mas vários vídeos, né, circularam de tropas russas sendo contra tudo isso que o Wagner está fazendo, né? Antes mesmo de ter tudo isso, tropas da 42ª Divisão, que está operando ali em Zaporizhia, fizeram um vídeo reclamando, né, do Prigozhin, que o Prigozhin estava falando que as tropas russas estavam recuando em Kherson e em Zaporizhia, o que é mentira, né? Não existe nenhuma prova sobre isso, nem mesmo fontes ocidentais estão falando sobre isso. E aí as tropas dessa divisão, que se eu não me engano elas estão operando ali na direção de Orihiv, ali, Rabotini, por aí. Eles fizeram esse vídeo refutando o Prigozhin, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo, ele esperava que fazendo nisso o povo ia apoiar ele, né? Uma espécie até de uma marcha, uma reencenação de uma marcha em Roma, né? As suas armadas, o povo ia apoiar ele, ia chegar lá em Moscou e o Putin aceitar tudo, né? Com pressão popular, mas aí ele viu que o povo e as suas armadas foram contra isso, né? Porque apesar de qualquer erro que possa ter acontecido na condução da operação militar especial, o Putin ainda é muito apoiado pela população russa, né? Porque é o presidente deles, né? Não presidente, porque às vezes ele revezou ali com o cargo de primeiro-ministro, mas ele é o líder da Rússia já faz 20 anos. E ele tirou, né? Ele foi o líder enquanto a Rússia estava na crise, né? E se recuperou dessa crise imensa do fim da União Soviética, ali principalmente nos anos 90, né? Que o russo lembra dessa época bem desastrosa para o país deles, e aí agora eles saíram disso, né? Então, vendo isso tudo, possivelmente ele chegou nesse acordo aí
para se safar, né? Salvar a própria pele e ter ido para a Bielorrússia. A intervenção da Bielorrússia também, do Lukashenko, provavelmente foi só como um intermediário do Putin, para o Putin não se mostrar fraco, né? Tentando negociar cara a cara com o Prigozhin. Mas toda essa situação é muito complicada. A gente também tem que lembrar que, apesar de tudo isso, o Prigozhin, ele surge ali de maneiras bem, de uma maneira assim bem, como é que eu posso dizer, não suspeita, mas assim ele surge meio que do nada ali, ele vai ganhando bastante influência como o chefe, né, o cozinheiro do Putin. Provavelmente quando ele estava ali no ramo de restaurantes, ele foi ali tendo relações com os oligarcas russos, e aí ele conseguiu chegar nesse poder agora. Que aí pode colocar em questão, pode fortalecer até mesmo a teoria ali do Prigozhin estar sendo usado para derrubar o Ministério da Defesa, já que ele conhece Putin há bastante tempo, ele vem ali bem forte do Kremlin como um aliado bem antigo do Putin. Mas aí nós não sabemos, né? Talvez ele tenha se distanciado com toda a situação na guerra da Ucrânia. Realmente a gente não consegue saber o que acontece, né? Ali dentro dos camarotes do Kremlin. Agora eu queria voltar, né, sobre o que eu estava dizendo de algumas tropas do Wagner, né? É que a gente tem ali bastante fontes falando que não foi o Wagner inteiro que saiu, né, do Donbás, das posições que eles estavam e apoiou o golpe, né? Que várias tropas continuaram lá nas bases dela, talvez não obedeceram, talvez foi ordem, não sabemos, e elas continuaram lá, ou que, assim, provavelmente, né, minha opinião sobre a minha análise, eles não apoiaram, né, toda essa situação feita pelo Prigozhin, até porque você vê ali que vários comandantes do Wagner tinham assinado aquele contrato com o Ministério da Defesa, que estavam circulando, né, que seria o possível fim do Wagner, né, com as tropas mercenárias entrando sob o comando do Ministério da Defesa, inclusive o comandante Utkin, né, acho que é Dmitry Utkin, Dmitry, o primeiro nome dele, não me lembro ao certo agora, que ele é o Wagner, né, que o Prigozhin, ele é só a face do grupo, e ele não estava ali no início, né, ele foi se tornando a face do grupo Wagner, mas recentemente se tornou o CEO, né, da empresa. Mas o Wagner, né, que o Wagner tem esse nome por causa dele, que era o call sign, né, que eles falam, que ele tinha o call sign Wagner, é o Utkin, que conheceu, né, os outros comandantes do Wagner ali nas guerras da Chechênia, lutou na Síria, e ele assinou esse contrato com o Ministério da Defesa, né? Então, talvez por causa dessa movimentação aí de tropas do Wagner tentando, entre aspas, sair da organização, o Prigozhin se sentiu encurralado, vendo que ele poderia perder toda a influência e lançou toda essa operação aí. Não, é uma possibilidade também. O curioso é que tudo isso só aconteceu após a ofensiva ucraniana lá em Zaporizhia, né? Uma ofensiva que não tem dado certo. Tiveram até alguns pequenos avanços, eles capturaram ali umas vilas numa região ali, eu esqueci o nome agora dela, assim, até vem na cabeça, meu nome é bastante complicado, mas ali perto de Novodonetsk, por aí. Mas assim, a ofensiva em geral, os planos dela, que, né, o principal objetivo era chegar até Melitopol e até o Mar de Azov, separar a Rússia em dois, né, e depois usar isso para
conquistar a Crimeia, isso não chegou nem perto de se concluir, né? Eles tiveram baixas pesadíssimas com essa ofensiva, inclusive com o equipamento ocidental deles sendo destruído. E tudo isso, toda essa situação com Wagner só aconteceu depois disso, né? E acabou que provavelmente vai ofuscar toda a derrota ucraniana, né? Vai ofuscar isso na mídia. Então, se levanta mais um ponto de dúvida sobre toda essa operação, sobre a possibilidade de ter sido um movimento de tropas para se aproveitar do desgaste das Forças Armadas ucranianas para lançar uma operação ofensiva em alguma outra região, como Belgorod ou em Sumi, ou se forças ocidentais estivessem operando por trás dos panos para inflamar tudo isso e ofuscar assim, a derrota ucraniana. Mas, basicamente é isso que eu tenho a dizer por agora. Assim, se alguém, pessoal aí pode dar aí eu comento mais, depois aí Show. Falo por agora. Obrigado, Lucas. Pô, análise muito completa, coisa que a gente não tá vendo por aí, né? Então, obrigado. Trouxe informações muito boas. Gabriel, por favor, apareça. Bom, eu acho que depois que aconteceu tudo isso aí, em menos de 24 horas, você vai na internet, você clica no Google e você só vê porcaria. Né? CNN, Jovem Pan, Globo News, R7. Parece que existe aquela retórica sempre que jogam para a gente. Não, o bom da democracia é que você tem uma variedade de veículos, de correntes ideológicas, de informações, e que, através disso, você vai ter uma escolha de poder ver ali qual que você acha que tem melhor capacidade de fornecer uma informação e, através do seu discernimento, tirar uma conclusão própria. E é impossível hoje em dia, porque é um esgoto, literalmente. Eu acompanhei todo esse caso vendo através do Twitter, algumas páginas que estavam informando, e do Telegram, que é, por sinal, através da onde que a gente está gravando. Né? Então, as conclusões que a gente tem aqui, acho que é um consenso aqui, o Putin ele tem uma imagem fortalecida, até entre os próprios círculos ultranacionalistas russos, né? Porque ele é uma figura moderada. Para quem entende de geopolítica, entende de Rússia, dá para tirar como conclusão que o Putin realmente, naquele meio ali, em que você tem algumas alas monarquistas, ultranacionalistas, até mesmo comunistas, né, que nem o Partido Comunista de Juganov, e até mesmo se trazer para um contexto nosso aqui, eu acho que todo mundo aqui que tivesse o poder na mão já teria arregaçado com o que restou da Ucrânia, depois de todas essas operações terroristas programadas pelo SBU, que mataram até a filha do filósofo Alexander Dugin, entre outras operações ali de tiroteio em base militar, coisa assim que não tem nada a ver com o conflito militar, né? Você colocando civis no meio do processo. Acho que todo mundo aqui não tem sangue de barata, já teria feito coisa pior. Né? E tem muita gente ali dentro do establishment russo que já está de saco cheio, né? Que quer resolver isso daí para ontem, esse conflito. Então, a impressão que eu tenho da figura do Prigozhin é mais ou menos nesse nível. Muito se discutiu sobre o grupo Wagner ser uma organização de fato mercenária, né, que tem um registro lá em Hong Kong, né, o nome deles e tal. Eu não vejo o grupo Wagner como uma organização privada. Eu acho que eles são do Estado, tem ali uma fachada privada para poder fazer negócio, né, e ter um financiamento próprio que não seja totalmente dependente do orçamento russo. Né? Então, assim, você pode ver que eles têm equipamentos
roupa, uniforme, óculos de visão noturna ali muito melhores do que um soldado médio, porque eles têm um orçamento maior mesmo que não vem unicamente do Estado russo, né? É uma empresa de fato e que pega ali combatentes com experiências em outras guerras, né? Tem muitos combatentes sérvios, ali tem gente do Oriente Médio, tem gente que foi combatente na Legião Estrangeira Francesa, então assim, é um grupo que, né, varia muito. Mas tem uma ideologia, né? O Grupo Wagner tem uma ideologia e já demonstrou isso, né? Quem praticamente expulsou a França de vários países ali da África, do Mali, da República do Centro-Africana e outras regiões foi o Grupo Wagner, né? E que tem contratos com esses governos, né, que ajuda no processo de financiamento. Então é uma instituição complexa. Existem poucas informações que circulam a respeito deles, mesmo no meio da imprensa russa. Se você pegar ali o Russian Today, tem um outro documentário. É uma organização ali que existe uma penumbra em volta, de fato. Mas eu acho muito difícil a Rússia, o Estado russo, conhecendo o histórico, permitir uma organização privada, 100% privada, agir de forma assim livre, né? Como se fosse um feudo, o feudo do tio Prigozhin. Eu acho pouco provável isso daí. Para quem acompanha as discussões dentro da blogosfera, né, dos canais russos no Telegram, sabe que a figura do Shoigu, do Sergei Shoigu e do Valery Gerasimov, né, elas não são muito queridas, né? Desde o início do conflito, né, da operação militar especial, eles tomaram ali umas decisões controversas, né? A Rússia teve baixas ali, né? Se de certa forma não é igual a mídia OTAN chega a colocar 100 mil, 200 mil de cada lado, tiveram ali baixas feias, né? Com um grande número de homens que foram perdidos na tomada do aeroporto lá em Kiev, em Gostomel, né? Uma operação ali cinematográfica. Em 6 horas tomaram com 0 baixas no início ali do conflito. E não chegou tropa nenhuma para auxiliar eles, né? Eles foram cercados e mortos. Para nada, né? Aquela coluna gigantesca de quilômetros ali com caminhões, tanques, né? Veículos ali se movimentando no norte de Kiev, foram destruídas, né, por drones Bayraktar a troco de nada, entre outras, né? Os conflitos ali que tiveram ali na frente Krasna-Liman, que ainda acontece, né, naquela região ali, no norte ali do Donbass, entre o Donbass e Kharkov. Também, né, muitas gray zones, chamadas gray zones, muitos buracos ali foram explorados pela Ucrânia na contraofensiva do ano passado, que gerou ali, né, se não foram derrotas esmagadoras que a Rússia teve, no efeito propagandístico, na moral pública, foram péssimos. E foi obra do senhor Sergei Shoigu, né, entre outras inúmeras. Ali, equívocos, né? Eu não acho que eles sejam mal intencionados, eu não acho que eles recebam Pix do George Soros. Eu acho que realmente eles têm um problema ali no comando, né, na doutrina. E ao passo que você vê outros generais, que nem o caso do Surovikin, que tem uma experiência também já no teatro sírio, em conjunto com o próprio Grupo Wagner, foi um sucesso. A ofensiva do exército sírio, por exemplo, em 2017, que tomou toda aquela região desértica ali, né, até aquela região ali que o ISIS, perto da fronteira, Der Zoi, alguma coisa assim, o nome, deixa eu ver aqui, que era o último reduto do Estado Islâmico, foi praticamente uma ofensiva do Wagner com apoio aéreo do Surovikin, né, que controlou mesmo a força aérea naquela região. Então, o que acontece? Já existe ali um contato, uma doutrina moderna nesses caras aí, em comparação a alguns setores do exército russo. Você pode ver a própria fronte Bakhmut-Soledar, né? Tudo isso aí começou a se estabilizar. O processo de estabilização de fronte foi a partir do período que o Surovikin tomou controle mesmo, né? Fez ali o alistamento de 300 mil
homens, né, que não foi para a ofensiva, foi para uma estabilização de fronte. Passou ali boa parte dos soldados e de civis da margem ocidental de Kherson para outras regiões, porque explodir a barragem ali podia ser catastrófico, condenaria ali milhares, dezenas de milhares de pessoas ao afogamento, inclusive as próprias tropas que estavam ali. E parece que ele previu o que iria acontecer, porque explodiram, né, algumas semanas ali a barragem no Dnieper e causou toda aquela destruição, né? Fora que, no meio do processo, ele foi o responsável pela medida, né, de guerra praticamente, antiterrorista, em que fez ataques ali em centro de comando, hidrelétricas, né, retaguarda mesmo do inimigo, depósito de munição, e fizeram um estrago tremendo, né? A Ucrânia, tanto que a Ucrânia teve que implorar pela terceira, né, envio de pacotes ali, militares ali para eles no início do ano, que veio essa leva toda de Leopard, Bradleys, que estão sendo destruídos agora na contraofensiva deles. Basicamente o Surovikin ele deixou a Ucrânia de joelhos, sem necessariamente fazer uma ofensiva, né, utilizando o próprio material, né, que o segundo maior potência militar do planeta tem, mas porque ele conhece doutrina moderna. Então, assim, existem muitas críticas, né? Tem muita gente que é a favor do Surovikin assumir o Ministério da Defesa, principalmente o pessoal que já está mais engajado, né, nisso daí. Eu acho que ficou, assim, a gente não vai saber isso agora, né? Por que o Prigozhin, né, não tentou resolver isso nos bastidores? Por que ele jogou isso na internet? Tem vários discursos dele xingando abertamente o Ministério da Defesa, lavando roupa suja abertamente. Isso eu acho que a gente não vai saber, pelo menos nos próximos 5 anos, né? Mas se foi mal intencionado, né, para dar um golpe, ou bem intencionado, sem querer querendo, eu acho que ele acabou ajudando direto ou indiretamente o Kremlin, né, e o que o próprio professor Alexander Dugin chama identificar os chamados sexta coluna dentro do Estado e das instituições russas, porque teve muita gente, partidos, né, figuras ali envolvidas na burocracia, entidades filantrópicas que já estavam saindo do armário e preparando os foguetes. O Putin vai cair finalmente, né, pensando que se tratava de uma revolução, como foi em 17, como foi em 91. Né, nós vamos, né, dar um golpe aqui de novo e vamos tirar aí esse autocrata, né, esse inimigo das liberdades. E, na verdade, o efeito foi o contrário, né? Depois que o Lukashenko negociou com o Prigozhin, né, se colocou ali numa posição neutra, a própria Turquia condenou. Eu falo da Turquia porque é uma nação, né, vizinha ali. Faz parte da OTAN, mas parece que não faz parte ao mesmo tempo, porque não é um país que adota uma política externa russófoba. É um grande aliado econômico da Rússia, tem ali, inclusive, cooperação militar, né, e declarou apoio ao governo do Putin, soberano. É um governo eleito, né, também através do sufrágio. Está passando um trem aqui, eu acho que deve estar saindo barulho aí para vocês. É que eu moro aqui, agora atravessa. Tem uma TV que atravessa aqui. Mas, enfim, para não cortar o meu raciocínio, então, assim, ele, né, mesmo que ele tentasse um golpe com 25 mil homens, não dá para você tomar um estado inteiro. Então, o que poderia contar no meio desse processo? Ele poderia contar com setores das Forças Armadas Russas que estavam, né, insatisfeitas com a gestão, né, dessa operação por parte do Ministério da Defesa, que parece que teve, sim. Né? Aí que está a grande charada. Né? Foi um teatro mesmo? Ou foi ali uma jogada arriscada de certas figuras da alto escalão militar, né? Leia-se Surovikin, que é próxima do grupo Wagner, né? Igual eu falei, desde a Síria, e o Prigozhin.
porque eles saíram de Rostov e percorreram mais ou menos 800 quilômetros. Né? Rostov, para vocês terem ideia, é uma cidade que tem mais de 1.200.000 habitantes. É muita gente. Não se toma uma cidade desse tamanho com, entendeu, 5.000, 10.000 homens. Isso é loucura. E eles conseguiram tomar ali a base, o centro de comando ali do sul da Rússia. E estavam ali a 2 quilômetros de Moscou. Então, assim, não apareceu um drone para importunar eles. Então, assim, leva-se em consideração. Não teria acontecido isso sem, né, as Forças Armadas fazerem vista grossa. Inclusive, se vocês verem os canais aqui do Telegram, que a gente compartilha, ou mesmo no Twitter, teve setores do Exército que declararam apoio tácito ao Grupo Wagner. Então, assim, esse excesso de falhas cometidas pelo Ministério da Defesa, independente das intenções do Prigozhin, se foram boas ou ruins, né, mostra que os soldados ali, que deveriam prestar obediência aos generais, principalmente esses dois, eles têm mais respeito e consideração com o cozinheiro que comandou o Grupo Wagner em Bakhmut, em Soledar, do que pelo cara que está no topo ali, né? Só está abaixo do Putin, que seria o Shoigu. Então isso é uma coisa a se levar em consideração também, e que eu acho que ninguém está falando, né? Porque a imprensa tradicional aqui é torcida. Eles estavam doidos ali para derruba, né? Para ter uma guerra civil e acontecer uma catástrofe ali institucional e humana, né? Humana é até uma coisa importante, um adendo. Como que a população ali reagiu de forma razoável nisso daí? Porque geralmente quando acontecem esses conflitos assim dessa natureza, você tem protestos, quebra-quebra, feio de apoiadores de um lado e de outro, e como que conseguiram ali, né? Assim, o pessoal fala, né, da mediação do Lukashenko e tal, mas o fator humano ali interno também eu acho que foi fundamental para não ter essa escala, né? Porque muito se fala, a população ali é alienada porque é uma ditadura e tal, mas você vê ali que a população realmente apoia as instituições e tem uma certa consciência de que eles estão enfrentando um inimigo, né, muito maior, né? Então, assim, para que vocês vão trocar tiros se tem ali uma coalizão, além da OTAN, 40 países ali apoiando a Ucrânia, mandando homens, dinheiro, armas de todo tipo, né? Doidos para ver um banho de sangue aqui entre os nossos. Então, assim, para que a gente vai trocar tiros aqui, independente do Ministério estar tomando decisões equivocadas? A gente tem um inimigo ali. Depois a gente resolve esse problema, né? Ou se for para resolver, resolve ali, né? Vai lavar a roupa suja ali dentro, escondido. Não vai expor essa fraqueza para os 4 cantos do mundo. Até porque tem países que contam com a Rússia. Países não alinhados, inclusive a gente, se for o caso, que contam. A Rússia é um importante parceiro comercial nosso. Do Irã, dos chineses, nem precisa falar, dos países africanos. Basta você ver a cúpula gigantesca que foi o Fórum de São Petersburgo. Foi praticamente quase todas as lideranças ali de Estado da África, né, que o Putin até mostrou ali contra acordos ali que ele tinha assinado com a própria Ucrânia, cessar fogo o ano passado, né, mostrando ali documentos, explicando da perspectiva deles as razões por esse conflito e tal. A Rússia tem muito prestígio no chamado Sul Global, né? Então, assim, uma derrota, uma queda, uma guerra civil ali teria um efeito catastrófico praticamente no mundo inteiro não alinhado. Que a Rússia ela presta solidariedade, não só militar, mas econômica, institucional, diplomática, né? É um jogador assim, fundamental no tabuleiro de xadrez geopolítico e não é de hoje, né? Ficou um pouco no limbo desde a queda da antiga União Soviética, mas principalmente na década de 2010 para cá, com o crescimento, com a retomada do protagonismo sobre a tutela do Putin e do Dmitry Medvedev, né? Esses dois aí têm colocado realmente a Rússia como um player.
Então, assim, voltando à questão do conflito, não vale a pena, independente dessas divergências todas, trocar tiro. O Grupo Wagner fez um trabalho incrível em Bakhmut. Eu acho que se jogasse as melhores divisões de Spetsnaz ali, não teriam tomado. Não daquela forma. A não ser que eles jogassem bomba termobárica ali, até não sobrar nada, né, na cidade, ou uma nukezinha. Mas assim, não ia, porque eles são experientes mesmo para isso. Foram tomando ali de rua em rua, né, ali uma estrada aqui eles fecharam, outra ali, bombardeavam, às vezes tinham que voltar, depois atacavam de novo, demorou 8 meses, foi a maior batalha do século XXI. Então assim, eu não acredito que uma instituição que tenha feito tudo isso, sacrifício humano, nessa proporção, tenha uma ideia de pegar e derrubar o Estado que estava fornecendo, inclusive, equipamento, suporte aéreo, logístico, tudo, que colocavam eles nos outdoors ali, como heróis, né, nacionais, que foram, de fato, os que lutaram ali. Então, eu não consigo acreditar na possibilidade de um golpe que a OTAN estivesse patrocinando. O Prigozhin resolveu se vender para a OTAN, não acredito. Eu acredito que ele foi de sangue quente mesmo. E que, sem querer querendo, pode ter atiçado, por exemplo, tem vídeos aqui que foram comprovados que foi feito pela inteligência ucraniana, de abate de aviões e helicópteros. Né? Tem vídeos que foram provados. Você vê o vídeo e você fala, bateu, que é muito perfeito. Mas tem a IA, a inteligência artificial, no meio. E o SBU aproveitou, né, para jogar muita desinformação nesses canais aí. É porque é uma guerra que você tem a trincheira e a informação. Né? Principalmente a trincheira tem sido, hoje em dia, o Telegram e o Twitter. Né? Essa trincheira de informações. Porque o pessoal que está preocupado mesmo em acompanhar esse conflito de forma séria, independente até do viés, se for um pouquinho mais pró-Ucrânia ou pró-Rússia, você não vai encontrar nada de relevante, nada de decente na imprensa. Porque boa parte dos analistas, a verdade é a seguinte, são despreparados. Né? Eles não entendem. Raríssimos os casos. Mas você vai entender mais vendo, né, um professor ali desconhecido que tem às vezes 2.000 inscritos no máximo no canal dele, que você vai aprender de verdade. Então é isso, entendeu? É uma trincheira virtual. Então, assim, é difícil a gente saber quais que foram as razões que levaram o Prigozhin, mas o resultado parece, né, por enquanto, que ele, apesar de terminar exilado, né, na teoria atentou contra o Estado. Né? Se foi um movimento ali feito nos bastidores, eu não sei, mas ali na teoria, né, e de forma estabelecida pelas próprias instituições russas, foi um movimento contra o Estado. Vai receber a anistia, vai para o exílio em Belarus, mas parece que vai ter mudanças no Ministério da Defesa, pelo que os canais estão falando. Né? Igual eu falei, quando acontece uma situação dessa, polêmica, desse jeito, a primeira coisa que vocês têm que procurar é ver ali o que a chancelaria da Rússia, ou da outra organização que estiver envolvida ali, o que eles têm para falar primeiro. Porque a desinformação é gigantesca. Falaram que abateram 5 ou 6 aeronaves do exército russo, mas não tem confirmação. Então, assim, eu duvido que tenha acontecido isso? Não, até porque o Grupo Wagner opera veículos ali, armamento antiaéreo ali de ponta, S-300 e S-400, que pode abater qualquer helicóptero e caça de última geração. Mas não tem a confirmação ainda. Né? Então, eu não posso falar assim, bateu mesmo, não. O que eu sei, né, é que todos nós sabemos, é que foi feito ali um acordo, uma anistia, não vai ter punição. Os soldados, nem todo o PCM Wagner participou dessa rebelião, muitos ficaram ao lado do chamado do Putin, né, que pelo que eu li, vão receber um contrato com o Ministério da Defesa. Os rebeldes que apoiaram também receberam anistia, né, mas parece que vão, né, sofrer ali umas alterações ali, um controle maior, que eu acho também, né, para não acontecer uma algazarra dessa ou pior. Né.
uma situação realmente complicada. Então, bom, o que ele queria era remoção do seu Gerasimov e o Shoigu. Parece que está em andamento. E a entrada provável do Surovikin pode significar o início do fim dessa operação militar especial. É uma figura muito mais bem preparada, né, para a guerra moderna. Para quem acompanha esse conflito, nos aspectos técnicos, ele tem ali tomado medidas, mesmo ali numa posição mais subalterna em relação ao Gerasimov, por exemplo, que, né, igual o caso de transferir as tropas de uma margem do Dnieper para o outro em Kherson, que foram definitivamente acertadas. Então a gente pode esperar ali mudanças, né, mais fortes, uma postura mais ativa da Rússia. E por enquanto eles estão apostando ali no desgaste econômico e militar ucraniano, né, que estão montando ali ofensivas suicidas, sem apoio aéreo, sem nada, para tentar entrar em trincheiras russas com apoio de drones e apoio aéreo gigantesco, né? As fotos que a gente vê diariamente, né, de tanques, né, de blindados sendo destruídos aos montes, né? Então, assim, a contraofensiva vai para a terceira semana e, assim, até agora tem sido um fracasso. Até agora tem sido um fracasso retumbante, com base com tudo que a gente tem visto. Eles não conseguiram tomar mais do que poucas aldeias que estavam localizadas em gray zones, né? Zonas cinzas. Então, E tem também o seguinte, a Rússia tem reservas também. Tem países que estão oferecendo, inclusive, se eles estão precisando de gente para agora, o Irã, pelo que eu vi, até Uganda, Coreia do Norte, que tem uma aproximação com o Kremlin também, Cuba, tem vários países ali que têm oferecido homens para, né, aumentar ali o contingente, né? Porque a preocupação da Rússia não é só mandar homens, pelo que eu tenho visto, é mandar homens ali que têm experiência em combate, ou como oficiais, né? Então, assim, às vezes eles não têm tempo para formar um oficial, um cara preparado, é mais prático você pegar um cara com experiência, de outro país que já participou de algum conflito. O Irã tem vários ali com experiência na guerra Irã-Iraque e nessas guerras aí contra o ISIS, né? Aquelas milícias xiitas ali, comandadas pelo falecido general Soleimani, tem muitos ali, né? Oficiais iranianos que foram importantíssimos na retomada ali do Iraque, né? do Estado Islâmico. Então é uma possibilidade, até porque o Irã tem ajudado a Rússia, né? Aqueles drones ali, estão construindo até uma fábrica de drones Irãs dentro da Rússia, né? E também a Rússia tem ajudado eles na modernização do complexo aeroespacial deles. Muitos programas de mísseis, e agora o Sukhoi T-35 foi enviado pela Rússia. Então, assim, são países que têm se ajudado muito. O comércio deles já abandonaram o dólar há muitos anos já, né? Para quem acompanha o aspecto geopolítico. Então, o que nós temos é isso, né? Fica aí a dúvida. Foi intencional, foi bem intencionado o Prigozhin, fez uma besteira de quase levar uma guerra civil, verdade. Foi bem intencionado ou não? Por enquanto, não sabemos. É muito recente. Mas né, dá para pegar agora muitas quintas colunas ali, muitas sextas colunas, né, chamados pelo professor Dugin, Alexander Dugin, chamado sexta coluna. E eu acredito que o Putin agora tem a ferramenta também para fechar um pouquinho mais o estado de sítio e uma declaração de guerra formal para acabar de uma vez com essa situação chata, né? Essa situação aí que guerra assim, o status oficial é de uma operação militar, que de fato é uma operação concentrada, né? Que ele anunciou ali de manter o Donbass e Lugansk como independentes. Depois fez um processo ali de eleições ali internas para ver se eles queriam fazer parte da Federação Russa ou não. E existem outras regiões ali da Ucrânia também que estão na jogada, que tem grande parte da população, né, que é russófona.
Então, assim, para isso acontecer, né, nessas outras regiões, vai ser necessário um contingente militar maior e uma atuação mais ativa, não só defensiva. E o que todos nós temos visto aí nesse processo é que um dos passos para tomar isso, primeiramente, seria uma renovação no Ministério da Defesa. Então, eu não acho que eu não preciso entrar no mérito. O Shoigu é um grande traidor, um filho da puta, isso, aquilo, porque realmente, na situação atual, acho que não faz muita diferença. Foi feita uma anistia. Se ele tinha boas intenções ou não, né, fica no imaginário de muitos aí. Alguns são pró, outros são contra, né? A gente tem que ver no sentido prático. O Estado russo continuou, o governo prevaleceu e parece que vai sair mais forte. O apoio civil é forte pra caramba. Na própria cidade que o grupo Wagner estava, eles já estavam organizando uma marcha patriótica, o estádio ali estava com as cores ali da bandeira da Rússia. Uma coisa. A Rússia parece viver uma espécie de primavera nacionalista, né? O que é bom. Num momento de crise, de dificuldade, a coisa que você pode resgatar mesmo é a união, né? E quem faz melhor isso do que todos é o nacionalismo, né? O nacionalismo saudável, obviamente, sem o chauvinismo que muitos grupos ali na Europa é comum, né? O chauvinismo étnico, principalmente. Mas aí você vê ali na Rússia tem uma diversidade étnica muito grande. Inclusive, o principal grupo que foi combater essa insurgência foi justamente os Kadyrovites, chechenos e muçulmanos, né? Que há 20 anos atrás tinha uma guerra separatista ali pesada também, ali no Cáucaso, e que essas milícias aí, os chamados Kadyrovites, né, do pai do Ramzan Kadyrov, o Akhmat Kadyrov, que hoje é o nome do próprio grupo dele, Akhmat, representava a milícia nacional, que enfrentou os wahhabistas ali, que muitos inclusive estão no fronte da Ucrânia, né, o batalhão do Daev, né, Sheikh Mansur, tem vários batalhões chechenos ali atuando de forma pró-Ucrânia, que são oposição aos Kadyrovites. Então, assim, a guerra não é só contra o Estado russo, é existencial para toda aquela região, né? A estabilidade que a Chechênia conseguiu no pós-guerra também pode ir para o saco, no caso de uma derrota russa. Porque esses rivais, esses clãs, a Chechênia funciona como uma região ali com disputa de clãs. Se o clã do Kadyrov cair, pode assumir outro clã que às vezes seja mais simpático a uma política ali radical, islâmica, né, wahhabista. Então, assim, isso aí pode envolver o Cáucaso inteiro. Existe, inclusive, um movimento, Federação do Cáucaso Livre, que é um movimento separatista ali que tem todo tipo de maluco que vocês imaginarem. E, né, tem dedo, principalmente institucional, de vocês sabem quem ali, né, da OTAN. Né? Tanto que o fórum deles é realizado na Dinamarca, no Canadá, nesses países todos. Né? Então, assim, é complicado. Aquela região ela é complicada. Se não tiver mão forte, se não tiver um estadista ali com a mão pesada, a chance de você ter um separatismo ali é muito grande. A Rússia já passou historicamente 2 vezes por isso, 17 e 91. Independente de ser um império ou uma república comunista, o separatismo sempre é danoso e problemático, né? Independente da ideologia, né? Você pode ter ali um processo civilizatório de mais de 1000 anos dissolvido em ali uma semana, ou menos de uma semana, né? Numa canetada aqui, outra ali, que foi o que surgiu, inclusive, o próprio Estado ucraniano, né? Não aqui querendo fazer uma propagação pró-russa, chauvinista, ou chamado grão-russo, mas assim, uma coisa inegável, né? Foi mal dividida aquela região. Se não tivesse sido mal dividida, principalmente na época da União Soviética, talvez não tivesse acontecido nem 1/10 do que está acontecendo hoje, desse conflito todo. Tem muitas populações ali que são realmente russos étnicos, que querem integrar a Federação Russa, e existe uma parte da população que é ucraniana mesmo, que quer integrar mais ao Ocidente, né? A raiz do conflito é essa. Só que nenhum dos lados querem abrir a mão, né?
talvez o lado ocidental talvez não queira abrir mais a mão, né? Não quer permitir ali a soberania do leste ali, né, de ter uma escolha, né, uma liberdade de escolha para poder integrar. Foi feito um golpe, a gente sabe isso, uma revolução laranja. Kiev, de certa forma, majoritariamente, aquelas províncias ali ocidentais optaram por uma aproximação com a União Europeia e teve também, né, a chamada Primavera Russa, na mesma época, em Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, até Kharkov, né, mas que essas regiões aí foram, né, punidas ali com virulência absoluta por parte das instituições, as novas, né, tomadas ali por um novo grupo e batalhões punitivos ali que todos nós conhecemos, né, o Aidar, né, Batalhão Azov, enfim, etc. Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre o dia de hoje, né? O que tem hoje, essas últimas 24 horas. Perfeitamente. Pessoal, me dou como satisfeito aqui do nosso papo. Agradeço ao Marcos, ao Lucas, que é a primeira vez que o Lucas está participando aqui de um bate-papo BG, e ao Gabriel, que chegou aí no meio da nossa conversa, mas agregou muito nesse final. O Lucas e o Gabriel entendem muito mais que eu e o Marcos, né, de Rússia e conflito, como vocês puderam ver, mas eu e o Marcos pudemos dar aqui os nossos pitacos também acerca disso. Então agradeço aí a todos, finalizamos aqui 10 para meia-noite, vamos trabalhar aí para que esse episódio saia essa madrugada. Não temos muita certeza do que aconteceu, do que está acontecendo, porém, demoramos inclusive a fazer esse papo aqui, justamente por causa disso, né? Pela falta de informações concretas, mas conseguimos dar algumas possibilidades, alguns panoramas. Existem algumas certezas, né? Não muitas, mas foi esse o episódio. Agradeço aí a todos. Deixo aí brevemente para que todos possam finalizar, né? Dar um tchau. E até uma próxima. Agradeço a todos mais uma vez. Primeiramente, aí também gostaria de agradecer a audiência, a paciência de todos, agradecer aqui, sobretudo, os insights aqui apresentados tanto pelo Lucas como pelo Gabriel. Obviamente, muito mais entendidos aí, muito mais versados aí com as últimas informações do conflito e desse entreveiro que teve aí entre o Wagner e o Ministério da Defesa russo. É uma situação que está ainda em curso, vamos ser bem sinceros aqui, está ainda em curso, está ainda em desenvolvimento, tem muita água aí para rolar embaixo da ponte, né? Mas aí, o que está muito claro é que o Estado russo, né, saiu, de certa forma, sobretudo o Putin, né, o governo de Vladimir Putin, saiu fortalecido disso, né? E Putin saiu com uma grande figura programadora aí digamos assim, a figura que dá a liga aí para esse nacionalismo cívico, né, russo. Né? Eu acho que o Putin não é adepto de um nacionalismo étnico, ele é adepto de um nacionalismo cívico. Né? E de certa forma, ele é essa grande figura aí de ligação, né? De dar a liga aí para esses diferentes grupos étnicos e políticos que tomam conta aí do aparato do Estado russo. Né? Então, de certa forma, como que, independente de como foi esse processo, eu acredito que não foi false flag, né? Eu acredito que, muito embora eu acredito que também o Estado, o Putin tenha deixado a situação de se desenrolar, digamos, de alguma maneira, para poder, enfim, tomar uma decisão e poder até, quem sabe, aí, aproveitar e capturar, né, alguns traidores dentro da estrutura do Estado russo, que eu acredito também que isso é possível, principalmente no contexto de um conflito. Né? Então, mais no mais, acompanhar a situação, agradeço aí a todos aí pela audiência, pela paciência de vocês, né, e até uma próxima, né? Boa noite a todos. Lucas, por favor. Aí,
Muito obrigado aí pela oportunidade aí, estar participando aqui pela primeira vez no canal aqui do Brasil Grande. Minha conclusão final aqui é que o governo do Putin sai fortalecido, mas apesar disso, talvez a imagem da própria população para governos estrangeiros deu um pouco, tomou um pouco de uma danificada, né, por causa de tudo isso, mas acho que nada demais para, principalmente em questão de romper qualquer esforço das suas armadas russas ali na Ucrânia, né? Eu acho que vai continuar como estava antes. E é isso, né? Boa noite aí para todos. E Deus abençoe. Show de bola. Gabriel, por favor, finaliza aí. Bom, eu acho que de tudo aqui que nós colocamos, né, o Marcos, o Lucas, você e eu, cada um tem ali uma conclusão específica, mas eu acho que fica sempre um adendo, né, para quem está ouvindo a gente, para quem é mais novo ainda, né, que está começando a acompanhar a política agora, tome cuidado, né, um conselho, tome cuidado com o que você vê na mídia tradicional, porque tem muito sensacionalismo, né? Parece clichê, mas assim, eu acho que a gente tem que bater muito nisso. Porque a máquina de desinformação, não só sobre esse conflito, sobre várias coisas, você vai ver ali privatizações, ali como que eles colocam, né? Aspectos ali, Petrobras ali, fazer um processo de extração no Amapá mesmo, metendo o pau na Petrobras, né? As Forças Armadas, a importância, né, de uma Força Armadas atuante, não falo politicamente, mas ali de uma modernização, tudo, eles sempre colocam de forma negativa. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que você vê, né? Na televisão, ou às vezes você clica de boa intenção no Google ali e o algoritmo só indica, né, esses mesmos canais tradicionais aí que são uma bela porcaria, né? Não acrescentam absolutamente nada intelectualmente e mesmo ali um conhecimento ali que a pessoa quer ter só para se informar não serve para nada, a verdade é essa. Muitas das coisas aqui que eu, o Lucas, a gente colocou aqui é coisa de estudo mesmo pessoal, que a gente tem como hobby, de certa forma. Então, e mesmo vocês aqui, né, que também compartilham da nossa visão, tem que tomar cuidado, né, com que a fonte, né, principalmente. Isso daí é extremamente complicado. Então, fica meu agradecimento aí ao ouvinte, né, aos nossos amigos que estão aí disponíveis no sábado, 11h50 da noite, exatamente 11h51 agora. E um abraço, até a próxima aí, e nos vemos lá. Show de bola. É extremamente importante cruzar os dados, pegar dados de especialistas, algumas mídias, né, e fazer esse cruzamento de dados. Nunca levar como verdade absoluta as coisas, mas tirar a prova, estudar acerca disso. Então é muito importante mesmo o que o Gabriel falou, o Lucas, o Marcos, eu. Então agradeço mais uma vez a todos e até uma próxima. Valeu.